Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno e hoje estamos com mais um vídeo da nossa playlist de programação básica com C#. Na aula de hoje veremos array, matriz e listas. Antes a gente guardava apenas um valor na variável, agora a gente vai aprender como guardar vários valores dentro de uma variável só, podendo acessar ele por meio de seus índices e métodos. No final do vídeo vamos pegar as notas de um aluno, somá-las e retornar para ele a média, sabendo assim se ele foi aprovado ou reprovado. Primeiro nós vamos falar sobre arrays. Arrays são listas unidimensionais, ou seja, tem apenas uma direção, que podem aceitar um determinado tipo de elemento. Por exemplo, vamos declarar uma variável do tipo inteira, e ao colocar este conceito, estou falando que é uma lista de inteiros, e vou escrever aqui, números, igual a new int, e aqui dentro eu tenho que colocar quantos elementos vai ter no meu array. Array ele tem tamanho fixo, por isso a gente tem que definir o tamanho dele inicialmente. Seja dessa forma, seja, deixa eu comentar aqui rapidinho, dessa forma, onde eu declarei 5 elementos, ou seja também desta forma assim. Por exemplo, desta forma também funciona. Todas essas três formas eu estou declarando uma lista de números inteiros. A diferença é que nesses dois últimos eu já estou definindo o valor de cada elemento e no primeiro eu não estou. Usarei o primeiro como exemplo porque ele vai ser muito útil para a gente ver como alterar os valores de cada elemento da nossa lista de inteiro, ok? Como eu localizo cada um desses elementos? Bem, todas as listas, todos os elementos iteráveis de uma linguagem de programação, iterável é quando a gente pode percorrer item a item, todos eles começam do índice 0. Ou seja, se eu tenho 5 elementos, eu vou ter o índice 0, 1, 2, 3 e 4. E nesse caso aqui, eu estou falando que o índice 0 vai ser o 1 e o índice 1 vai ser o 2. Mas para colocar valores mais diferentes, para não confundir a cabeça, vamos colocar aqui 0, 1, 35 e vamos dizer que o número 2 vai ser 50, igual aqui me foi sugerido, beleza? E agora como é que eu acesso esse elemento? Aqui eu estou definindo ele, certo? Eu criei uma lista de 5 elementos vazio e agora eu quero acessá-los. Lembrando também que vai até o índice 4. Se eu fizer algo deste tipo aqui, não irá funcionar, porque isso aqui seria um índice 5, nós não temos um índice 5, apenas até o índice 4. Como eu faço para acessá-los? Eu venho aqui, console.writeLine e coloco números conchetes 2, por exemplo. Este nosso código vai dar errado. Reparem, ele já deu erro. Unhandle exception. Index out of range exception. Ou seja, o meu índice está fora dos limites do meu array. Meu limite do array são 5 elementos. O índice 5 pega o sexto elemento. Por quê? Porque começa do índice 0. 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Lembrando, começa do índice 0. Se eu ajustar isso aqui para 4, nosso código não dará mais erro. Reparem como o nosso código aqui não deu erro. Ele mostrou aqui o 50, que é o valor do nosso item na posição 2, ou seja, o nosso terceiro elemento. Se eu colocar índice 0, ele aparecerá 20. Apareceu aqui 20. Tá, professor, mas é apenas listas de números? Não. Como eu criei uma lista de inteiro aqui, eu também posso ter uma lista de nomes. Por exemplo, vamos pegar aqui, string nomes. Lembrando que para criar uma lista eu tenho que ter esse conchetes. Só que aqui eu vou popular de forma diferente. Vou popular direto colocando os valores. Por exemplo, vamos ver, Bruno, João, Maria, Pedriana. Esses os nomes. Esses são os índices dos nossos elementos. Onde a gente tem o Bruno como índice 0, o João como índice 1, a Maria como índice 2 e o Pedro como índice 3 e a Ana como índice 4. Eu vou vir aqui no meu nomes índice 3, que é o Pedro, e eu vou falar que ele vai ser igual a Robson. Pronto, eu alterei. Se eu der um console.writeLine em nomes 3, irá aparecer Robson. Reparem, apareceu Robson. Se eu tivesse imprimido esse valor antes de eu fazer a alteração, apareceria Pedro. Bem, falamos de array, agora a gente vai falar de matriz, ou array bidimensional. Uma matriz nada mais, nada menos que é uma lista dentro de lista. É uma lista de listas. Como é que a gente faz isso? Vamos dizer que eu quero uma lista de números. Eu vou declarar int, vou colocar o conchetes e uma vírgula.
Pronto, eu tenho um array bidimensional. Essa vírgula indica que eu tenho uma lista de listas. Vou aqui colocar matriz igual newInt 3 e 3. O que isso aqui significa? Quer dizer que é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui uma matriz que tem o número 1, o 2, o 3. Daí a gente vai ter outra aqui que vai ser o 4, 5, 6 e o 7 e o 8. Reparem que eu vou botar em volta aqui um colchetes. Isso aqui é uma matriz de 3 linhas. Reparem que eu tenho 3 listinhas aqui dentro. E cada lista tem 3 elementos, ou seja, 3 colunas. Talvez dessa forma fique mais fácil de visualizar as 3 linhas e as 3 colunas, certo? Vamos imaginar que essa é a minha matriz. Eu posso declarar ela das 3 maneiras iguais a do array. Para acessar um elemento de uma matriz, eu tenho que acessar primeiro a sua linha e depois a sua coluna. Por exemplo, se eu quero acessar o valor 3 da minha matriz, eu tenho que falar que ele está na linha 0 com a posição de coluna 2. Ou seja, isso aqui ele vai retornar a nossa valor 3. Vamos contar aqui quantas linhas tem. Linha 0, linha 1, linha 2. Perfeito? Então eu quero a linha 0. A linha 0 é esta primeira. E eu quero o índice 2 da linha 0. Então vamos lá. 0, 1, 2. Então, linha 0, índice 2, bate aqui no 3. Ok? Então é assim que a gente vai alterar e acessar os valores da nossa matriz. Vamos vir aqui então e colocar matriz com o valor 0,3, ela vai ser igual a 3. 0,2, perdão. Vai ser igual a 3. Se eu colocar console.writeLine, a minha matriz em valor 0 e 2, eu vou ter acesso ao valor 3. O 3 apareceu aqui no terminal. Sabendo então o conceito principal de array e matriz, eles ainda vão manter lá a questão de índice e tudo mais, a gente vai ver como é que a gente itera sobre elas. Então, vamos aqui criar uma matriz, basicamente a mesma matriz, aqui eu estou criando a minha matriz, beleza? E eu também quero uma lista de nomes. Vamos lá, string nomes igual Bruno, João e Maria. Beleza? A gente vai descobrir como percorrer cada item desses elementos. Primeiro vamos ver como é que a gente percorre um array. Percorrendo array. Para percorrer um array é simples. A gente vai criar o nosso for, que a gente aprendeu lá no laço de repetição, e verificar o tamanho da nossa matriz. E aqui a gente pode colocar. Nesse caso eu não quero a matriz, eu quero minha lista de nomes. Beleza? Vou botar console.writeLine nomes i, porque i está no valor 0, vai imprimir o nome 0, depois o nome 1, depois o nome 2, porque esse aqui é o nosso nome. Lembrando que aqui não é getLength, é length, ok? Mas aqui, beleza, eu percorri o array. Tem forma mais fácil? Tem. For each string, vou melhorar a nomeação disso aqui, string nome em nomes, console.writeLine nome. Isso aqui também vai fazer a mesma coisa que o de cima, a diferença é que ele vai percorrer item a item e eu estou nomeando cada item de nome. Aqui estou nomeando de i e passando direto pelo índice. Ele está pegando aqui o índice e aqui ele está pegando direto o valor do índice. Correr matriz é bem simples, a gente vai precisar de dois for, fazer um for int linha igual a 0, linha, quanto a linha for menor que matriz.getLength 0, vai ser linha mais mais, e depois a gente fazer um for coluna, e aqui a gente tem que escrever o tipo do coluna, vai ser int, também do getLength, só que agora 1, ou seja, essa aqui é a segunda dimensão, a gente está primeiro pegando o índice da linha e depois o da coluna. Com isso aqui a gente tem bem mais controle. Então se a gente for aqui, posso simplesmente botar console.writeLine matriz linha coluna. Dessa forma,
eu consigo imprimir exatamente cada elemento da minha coluna, porque ele vai estar percorrendo as linhas e as colunas dentro de cada linha. Vamos executar para ver. Reparem que aqui imprimiu, aqui na parte dos nomes, todos os nomes, Bruno, João, Maria, imprimiu inclusive 2 vezes, pois a gente está executando no for e no for each. E aqui na matriz executou todos os elementos da minha matriz, porque eu estou dentro da linha e dentro da coluna, respectivamente. Agora vamos falar de lista especificamente. Criar uma lista, antes de a gente adicionar tudo, ela tem um comportamento diferente, pois a lista a gente consegue adicionar e remover elementos de dentro dela. Diferente do array, que tem um tamanho fixo, a gente consegue tirar elemento, mas nunca mudar o tamanho, a gente não consegue adicionar elementos além do tamanho do array ou da matriz. A lista não, a lista ela é dinâmica, eu posso ter 0 ou posso ter 1, 2, 3, 20 de tamanho, tanto faz. Para adicionar um elemento na lista é bem tranquilo, é só a gente usar o lista.add. A gente pode adicionar dessa forma, botando aqui um colchetes e adicionando elemento por elemento, ou a gente pode também adicionar com a função .add. Eu vou criar das duas formas, eu vou criar da forma simplificada, onde eu botar aqui 1, 2, 3, e também vou botar o lista.add. E vou adicionar aqui, por exemplo, o elemento 5. Lembrando que eu não posso colocar nada mais aqui dentro que não seja inteiro, pois eu defini que aqui ia ser uma lista de inteiros. Mas eu também posso ter uma lista, por exemplo, de textos, tá? Nada impede de eu ter uma lista nome, por exemplo. Lista nome, nada impede. Mas aqui está dando erro, porque ali os números eram números e não textos de fato. Mas eu posso adicionar aqui os elementos que eu quiser. Para eu acessar a mesma coisa que os arrays, eu boto um colchetes, e se eu colocar aqui lista 0, eu vou acessar o elemento 1. Se eu colocar lista 3, eu vou acessar o elemento 5, pois ele foi adicionado atrás desse 3, e o 4 vai ser o 50, ok? Vamos colocar aqui o 4, e esse ponto count ele vai retornar o tamanho da lista. Reparem que ele executou o 5 e o 50. O 5 é do count, e o 50 é do lista 4, que foi o último elemento que a gente adicionou. Caso eu colocasse lista 5, daria um erro, pois eu ainda não tenho o elemento 5. Para remover, é bem simples também, lista.remove. Eu vou remover o elemento 5, ele vai remover a primeira aparição deste elemento, ou seja, ele vai procurando de um em um o elemento específico, mas também posso usar a função lista.remove at. Ele remove, por exemplo, aqui o quarto elemento, o quarto índice do elemento. Para percorrer, a gente vai usar as mesmas lógicas que a gente estava usando nos arrays e na matriz. A gente pode usar o for each ou a gente pode usar o for. Inclusive, vamos fazer uma soma aqui. Criar minha variável aqui, int soma igual a 0, e eu vou usar ela aqui. Eu vou colocar aqui que soma vai ser mais igual i, que é cada item minha lista. Também posso fazer lista.sort para ordenar a lista e muito mais. Então, resumindo, a gente tem os arrays unidimensionais de uma direção, que eles têm, basicamente, eles vão conter uma sequência de um tipo de elemento, por exemplo, uma sequência de inteiros, só que eles têm o tamanho imutável, o tamanho não se altera. Teremos a matriz, que é a mesma coisa que o array, a diferença é que é array de arrays, ou seja, a gente tem 2 dimensões de arrays, linhas e colunas, e também temos a lista, onde ela, diferentemente dos arrays, consegue aumentar e diminuir de tamanho, adicionar e remover elementos. Mais pesada, mas também muito mais flexível e dinâmica que os arrays. E agora, como prometido, turma, no final a gente vai fazer um programa que pede aos nossos alunos e calcula a média. Aqui eu já deixei o código pronto, pois o vídeo já está ficando bem longo, para dar aquela acelerada no vídeo, beleza? Algumas coisas que vocês já conhecem, como essa primeira linha, onde eu peço quantas notas eu quero inserir, e vou colocar isso aqui dentro de um laço de repetição, para eu ir inserindo notas diretamente. Como notas podem ter tamanhos dinâmicos, eu posso ter colégios que tem 2 tipos de nota, eu posso ter colégios que pode ter 10 tipos de nota, a gente coloca numa lista de double. Porque uma lista de double ou de float também, tanto faz, porque a nota ela é quebrada. Eu posso ter nota 8, nota 8,5, nota 7, nota 3,2 e assim por diante. Aqui basicamente eu falo, digite a nota i mais 1. Por que i mais 1? Porque i começa em 0. Então, digite a nota 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2. Ou seja, digite a nota 1, 2, 3, etc. Vou acessar aqui a nota pelo readline e adicionar ela no notas.add. Vou fazer o somatório aqui das minhas notas
e calcular a média, onde a fórmula da média é sempre o somatório das notas dividido pela quantidade de notas. E aqui eu vou imprimir todas as notas do nosso usuário. Dentro desse fora está imprimindo todas as notas e o valor delas, e logo abaixo ele imprime a média das notas. Vamos executar esse programa para ver na prática? Vamos lá, turma, vamos inserir então aqui, eu quero adicionar 3 notas de 3 trimestres, quero adicionar 3. Vamos dizer que no primeiro trimestre o nosso aluno tirou 8, depois ele tirou 7, depois ele tirou 8 de novo, ok? Então ele vai mostrar aqui que todas as notas inseridas foi 8, 7 e 8, e a média da nota dele então no final foi 7,67. Como eu faço para verificar se ele foi aprovado ou não? É bem simples também. If média maior ou igual a 7, a gente coloca então que o nosso consagrado foi aprovado. Console.writeLine aprovado. No else eu coloco reprovado. Beleza? Vamos executar novamente o nosso programa. E aqui está o nosso resultado do nosso programa. Inserir as mesmas 3 notas. E todas as notas estão aqui. A média é 7,67. Já que 7,67 é maior ou igual a 7, o nosso aluno foi aprovado. Bem, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido o conteúdo de arrays, matriz e listas. Se gostaram, não esquece de deixar o like e aquele comentário bonito aí embaixo. Se inscreve para não perder mais vídeos como esse. Ativa o sininho para não perder os novos vídeos. E até a próxima. Fui!